Bom, muito feliz aqui começando o ABS Cast, podcast do Felipe Absalão. E olha, para mim, não tenho nem palavras para descrever essa lenda que está aqui comigo. Ele que talvez seja o maior, se não um dos maiores atores que esse país já conheceu, já conhece. Ele é ator, produtor, dublador, diretor, autor, tudo que você imaginar, um fenômeno, um sucesso, referência para todos nós. Então receba com uma salva de palmas meu querido, maravilhoso Antônio Fagundes, senhoras e senhores. Nossa. Palmas, por favor. Eu pensei que ia entrar o Laurence Olivier aí. Eu falei, Não, mas não imagina. sou eu esse. E grande apreciador, né, do charutos, né, do bom cubano, né, Fagundes? O cubano Bem sabe. gostoso mesmo, eu gosto bastante. Esse é o seu preferido, não? Qual é o Eu seu? gosto dele porque ele é robusto, né? Ele é um fumo forte e o tamaninho ideal, dá para você fumar em meia hora, né? Uma fumadinha rápida, Não fica né? aquele negócio, fica 2 horas fumando charuto, né? É bom, esse é o Partagás D4, né? D4, Então é o quem D4. quiser presentear o Fagundes com... Por favor. E a peça Baixa Terapia, um sucesso, né? Baixa Terapia, pois é. A gente estreou em 2017, né? Antes da pandemia, então. Foi antes da pandemia, nós ficamos quase 3 anos em cartaz com ela em São Paulo. Aí interrompemos por causa da pandemia, né? E aí retomamos, fizemos 7 meses aqui no Rio. Agora estamos fazendo uma viagem pelo Brasil. Nós já fizemos uma viagem com ela por 20 cidades no Brasil. 20 cidades. E fomos a Portugal também com ela. Portugal? Ficamos 3 meses em cartaz em Portugal. Um sucesso, que o pessoal de Portugal ama, né? Ama Foi as produções brasileiras. E a gente fez 60 mil espectadores em Portugal. Então, eu brinco que Portugal inteiro foi ver, né? Porque Portugal é pequenininho, Mas foi muito bom e já estamos batendo no espetáculo número 600. 600? Já fizemos 590 e poucas vezes. E com essa temporada aqui nós vamos bater os 600. E encerra quando? Encerra agora. Encerramos em dezembro com as viagens, passando de 400 mil espectadores. Um sucesso, é um né? fenômeno, é um Que fenômeno. legal. Essa peça E foi... resistiu à pandemia, né? Parou e A gente parou e voltou porque a gente interrompeu, estava no auge a No temporada auge, né? ainda estava... A gente foi obrigado a ter exatamente dia 14 de março de 2020, a gente parou, né? E você sentiu com essa parada da pandemia à volta, uma mudança no comportamento do público? A gente Sem estava dúvida. falando disso, né? Principalmente na comédia você sente muito isso, né? E eu tenho um negócio que eu faço sempre depois dos espetáculos, eu bato um papo com a plateia. Ah, isso é maravilhoso, eu ia falar isso que você A gente faz. troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia. Então a gente tem uma relação, digamos, mais direta com a plateia do que simplesmente fazer o espetáculo e eles irem embora. E eles se manifestam bastante. Então, Eles passaram a falar mais? não, você vê que as perguntas eram mais profundas, mais voltadas para as problemáticas que a peça levanta, porque é uma comédia hilariante, né? A gente chegou a contar uma gargalhada a cada 30 segundos. Pô, que né? maravilha, melhor que stand-up. Melhor então. que stand-up. Eu falei, nós estamos fazendo stand-up há 6 aqui, né? 30 segundos. São 6 atores em cena. E a gente percebeu que o público estava mais atento às problemáticas, apesar de rir muito, das problemáticas que o texto levanta e mais sensível, mais receoso. Estava captando melhor, De né? algumas piadas eles se ressentiam um pouco mais, porque a peça tem uma abordagem bem provocativa, né? Então, a gente sentiu essa diferença assim, mas positiva, Foi é uma positiva, coisa no caso. boa, né? E essa coisa que você faz, eu vi numa peça que eu assisti sua, tive o privilégio de assistir, que era Restos. E eu não sabia que você fazia isso, de vir falar com a plateia no final. É uma coisa, acho que só você que faz isso, né? Ou não? Não, algumas pessoas fazem, mas eu talvez seja o que faz com mais constância, né? Entendi. Porque eu faço isso há 40 anos já nos meus Já tem espetáculos. tanto tempo. Mas isso tem algum motivo para você fazer? Alguma coisa que você percebeu essa necessidade? Teve uma origem curiosa, porque eu estava fazendo um projeto de repertório. Eu cheguei a ter uma companhia em São Paulo durante mais de 10 anos, chamava Companhia Estável de Repertório, que eu fiquei com um grande repertório, a companhia chegou a ter 36 atores, era uma coisa muito grande. Mas antes disso eu tive uma experiência que foi, aliás, o que me
o que me alicerçou para montar essa grande companhia. E foi um pequeno repertório que eu quis fazer e a gente tinha 10 pessoas na plateia. E foi um fracasso absoluto esse repertório, né? E eu, porque eu escolheu um autor? Não, eram ótimos autores, o Carlos Queiroz Teles, eram ótimos autores, o Zé Antônio de Souza, eram grandes autores brasileiros. As peças eram interessantes, mas o público não foi. Eu falei, eu quero saber por quê. Aí eu comecei a conversar com aqueles 10, né? Entendi. Quando acabava a Acabava peça... o espetáculo, fica aí um pouquinho. Aí eles ficavam, a gente começou a conversar e foi maravilhoso, porque a gente começou a perceber algumas necessidades da plateia. A plateia tem necessidades, né? Algumas coisas que eles não entendiam, que a gente achava um autor que você não... Então a gente começou a elaborar esse bate-papo e de lá para cá tem sido maravilhoso. Eu tenho um contato muito forte com a plateia. E se torna íntimo, né, da plateia. Você quebra a quarta parede no final, né? Isso é interessante. E eu faço uma outra coisa também, que eu faço já uns 3 ou 4 espetáculos que eu venho fazendo isso, e eu vou fazer daqui para frente também, que é uma visita aos bastidores. Que o público paga um ingresso especial, ele chega 1h30 antes do espetáculo e ele visita os bastidores comigo. Eu faço um tour pelo teatro, eu faço um pouquinho a história do teatro para essas pessoas. Legal. Eu levo essas pessoas ao camarim, às coxias, aos bastidores, mostro como é que funciona o mecanismo, quantas pessoas trabalham por trás, né? Que muita gente... Porque às vezes você fala assim, tem um ator só em cena? Não, tem 20, 30 pessoas trabalhando por trás. Então, eu estou exercitando isso também. Legal, isso é muito legal. É bem divertido, é bem gostoso. E a pessoa vai lá antes, eu quero fazer o tour. Aí o cara compra o ingresso para o tour. Compra o ingresso no dia que ele vai ver o espetáculo. Então, naturalmente, essa pessoa que visitou os bastidores, ela vai ver o espetáculo diferente. Vai ter uma outra percepção, tem uma outra visão. Cara, isso é muito legal, legal. E aproxima um pouco o público dos atores, do que é o teatro em si, né? E traz a pessoa. Você sabe que nos Estados Unidos, na Europa, a criança cresce fazendo teatro, né? Eu tenho uma filha que ela fez um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, ela passou um ano lá em Idaho, numa cidade chamada Victor, tem 3.000 habitantes a cidade. Nesse ano que ela passou lá, ela fez parte de 3 montagens de Shakespeare. Nossa, aí que legal. Não é nem para ser artista, para ser bom público. Né? Ela cresce com conhecimento daquilo, ela sabe a dificuldade que é montar aquele espetáculo, a excelência do espetáculo, ela reconhece. Quando o espetáculo é ruim também, ela sabe, porque ela tem uma noção diferenciada. E você valoriza uma peça em cartaz, você tem interesse de assistir, porque você participou de todos os processos. Claro, Eu sinto muita falta aqui. Eu digo aqui do Brasil, né, em geral, que a gente não tem o teatro, né, colocado ali com ênfase, né, algumas escolas como têm currículo, teatro. Né? Exatamente, eu acho que... Devia ser como currículo, né, fazer parte de uma montagem teatral. Né? Eu acho até que você ensinar, por exemplo, uma aula de história, por exemplo, você vai falar a história do Brasil. Sim. Eu tive um professor de geografia não, de história, perdão, que ele fez, nós fizemos toda a época, acho que era o 6º ou 7º ano, que era a época do descobrimento do Brasil. Sim. Ele mandou a gente fazer uma peça. Foi o primeiro contato que eu tive com o teatro. Boa de você, E aí ele falou assim, quem escreveu o roteiro vai ganhar um ponto a mais. Eu falei, eu escrevo o roteiro, eu queria ganhar ponto. Começou lá, né? E eu comecei a escrevi as falas dos personagens. Na hora todo mundo fez lendo, né? Mas... É isso aí. E todo mundo aprende de uma maneira diferente e eu passei a adorar a história. Eu não gostava de história, o teatro me ajudou a gostar de história, procurar ler, saber. Até hoje eu mergulho em história com uma facilidade e eu sinto muita falta disso aqui. Nós estamos preenchendo essa lacuna aí com a nossa visita aos bastidores. Quando você for assistir uma peça nossa, já vou ser antes. Vou antes, com certeza vou comprar esse ingresso aí para assistir. E uma coisa que é legal de falar, acho que a maioria que já te assiste e acompanha, é que você começa a peça no horário certinho. Isso tem uma... que na verdade as pessoas ficam, que absurdo, não é, né? Justamente o contrário, né? Que absurdo, né? A gente acha absurdo cumprir aquilo que a gente promete. Exatamente, né? Começou no horário, que é isso? Começou no horário? Aqui está marcado às 9, começa às 9h15. Não, está marcado às 9, começa às 9, né? Mas isso é em respeito àquelas pessoas que tiveram uma enorme dificuldade de chegar na hora no teatro, já estão sentadinhos, esperando o espetáculo começar. Por que eu vou atrasar um segundo sequer para aquela pessoa? Né? Então, dá 8h59,
Toca o Não, terceiro sinal. um segundo depois ela não entra. Aí toca, a cortina já abre e já começa. Já começa o espetáculo. Pô, legal, bacana. E você tem. E quando você começou, você tem o quê? Quantos anos de carreira? Quase 50? Agora em janeiro vai fazer 58. 58 anos? É. Que sensacional. Porque você vem de uma época que hoje em dia você ser a pessoa querer ser ator, ele tem um incentivo, inclusive. Antigamente não tinha tanto, né? Como é que veio isso de você? Você, de onde é que despertou? Desculpa, qual incentivo ele tem para ser ator hoje? Não, porque você fala assim, se você fala que quer ser ator hoje, você não tem um preconceito que existia antigamente. Sim. Isso eu quero dizer. Né? Socialmente falando. Isso, assim. eu falo desse sentido que eu digo que você não tem um preconceito. Na nossa né? época tinha um preconceito. Existia um preconceito, né? Mas eu nunca tive nenhum problema, não. Minha família sempre foi... Te apoiou na hora. Me apoiou, particularmente minha mãe. Então eu nunca tive problema, não. Que legal, foi você tranquilo. gosta por leitura. Que eu você comecei tem. com 16 para 17 anos, então já era moleque, já estava bacana. E foi o quê? Na escola? Foi na escola, exatamente um professor de português, que ensinando versos alexandrinos, ele resolveu montar uma peça do Júlio Dantas, que era em versos alexandrinos, e aí escolheu 3 alunos da classe e eu fui um dos escolhidos. O outro, hoje em dia, é neurocirurgião e o outro é economista. Então, quer dizer que o único que... Eles foram trabalhar, você não. Não, trabalhar. Eu fui me divertir. Você foi se divertir. Estou me divertindo até hoje, né? Pô, verso começou raiz, então, né? Verso alexandrino, que legal, que bacana. Muito legal. E assim, o canal Viva agora está voltando com as novelas mais antigas, né? Que você atuava lá, né? E você se assiste, você gosta de se assistir, assim, novelas como por exemplo, Vale Tudo, que é uma novela tem 35 anos, né, mais ou menos. Você se assiste, você gosta de se assistir? É curioso, eu não tenho muito tempo para ficar assistindo a novela inteira, mas um outro capítulo eu assisto sim. E é sempre muito divertido, porque com 35 anos de diferença, você está vendo um outro ator, né? Não é você, né? Você não lembra quando foi que você fez aquela cena, não lembra o que aconteceu naquele dia. Então, é tudo uma novidade. É sempre muito gostoso esse afastamento, principalmente quando você acertou, né? O cara é bom, né? Teve alguma coisa que você tenha feito que você falou, putz, se eu pudesse teria feito diferente? Sempre tem, né? Porque aquela história do pintor, né? Que se deixar ele fica sempre fazendo um retoque, né? Quadro, né? A gente sempre aprende. Um exemplo disso é o Baixa Terapia, por exemplo, né? Que a gente já fez quase 600 vezes a peça. E aí você vai assistir o espetáculo, a gente tem colegas que assistiram na estreia, há 5 anos atrás, e que voltaram para ver agora e ficaram absolutamente surpresos. Outra coisa, né? Como o espetáculo cresceu, como está mais rico, como está... Mas é o mesmo texto, é a mesma marca, os mesmos atores. O que aconteceu, né? Aconteceu que você foi se aprimorando, né? Você foi aprofundando aquilo. Então, eu sempre costumo dizer para o público que assiste um espetáculo e gosta, eu digo, volte. Dá um tempinho, se você gostou, dá um tempinho, dá uns 15, 20 dias e volta a ver aquele espetáculo que você vai ter uma surpresa monstruosa. Uma percepção diferente. Né? Porque essa é a grande mágica do teatro. A mágica do teatro é essa energia que você troca diariamente com a plateia e que varia de espetáculo para espetáculo. Né? Por isso que a gente diz que o espetáculo é único, ele é efêmero por causa disso, porque ele não se reproduzirá. Né? Então, se o público tiver um pouco de interesse e voltar, ele vai se surpreender. E a troca é na hora ali, né? A troca você tem... Teatro é maravilhoso. Teatro eu sou apaixonado por teatro, eu gosto muito de teatro. E você tem, assim, das parcerias que você teve na TV, tem alguma, claro que você vai gostar de muito, mas teve uma novela que seja o teu, você sabe, o teu xodó, não? Eu tenho uma coisa, para mim, é um processo. Eu não tenho os meus trabalhos não são estanques. Eu não estou fazendo uma peça, depois de 5 anos eu volto e vou fazer outra. Não, eu estou em constante movimento. Certo. E eu, de 58 anos para cá, eu nunca parei de fazer teatro. Sim. E parei um pouquinho de fazer televisão, mas fiz muita televisão, fiz muito cinema. Então, eu estou sempre, digamos, em processo.
o americano chama isso work in progress, né? Work in A progress, gente está sim, sempre tá ali, sempre. então fica difícil para mim destacar um trabalho, porque esse trabalho ele é consequência de 2 ou 3 anteriores. Entendi. E é a preparação para os 2 ou 3 próximos. Então eu deixo essa escolha aí para o público. O público escolher, né? Ah, gostei mais desse, gostei mais daquele. Entendi. Né? Um mais marcante que o outro, né? Eu, por exemplo, para mim, Renascer eu acho incrível, né? Isso é outra coisa que eu costumo brincar. Quando você faz uma pessoa que leu 2 ou 3 livros, né? Você pergunta assim, qual livro você gostou mais? Né? Aí ele pode dizer, ele leu 3, né? Gostei mais desse aqui. Agora, se você lê 2 ou 3 por semana, essa pergunta não vale. Que é o seu caso, né? 2, 3 livros por semana. Como é que eu vou selecionar de todos os livros que eu li um? Né? Não tem, né? Tem uma centena aí, né? Mas assim, claro, entendo, mas assim, para mim Renascer e vale tudo, assim, que eu tenho. Eu deixo para você isso, que bom. Vale tudo, Dono do Mundo, né? Talvez as parcerias com o Agnaldo Silva, né? O Benedito Rui Barbosa, eu sempre brinco, né? Rei do Gado, Rei do Gado, incrível. Então eu falo, o Benedito Rui Barbosa, a novela dele tem alma, né? Eu falo que tem um início. Grande autor, maravilhoso, né? Então a gente tem esses trabalhos que você falou, fica pra gente, né? Agora, uma coisa que eu ia te falar, o Carga Pesada. Carga Pesada, ele é do final da década de 70, né? Quando você... 78, 79, a primeira temporada. A primeira temporada. A segunda foi 25 anos depois. Né? 25 anos depois. Agora tem um bordão, né? Que é o Cilada Bino, e depois eu vim saber que você só falou uma vez essa frase, né? Eu também depois fiquei sabendo, que eu falei, eu não me lembrava dessa frase, né? De onde eles tiraram isso? Aí um dia um fã me mandou uma cena onde eu falava, Cilada Bino, aquilo ali. E aí eu vi que era um texto meu, eu que tinha escrito. Você que escreveu? Então, uma Cilada Bino é minha. É sua autoria? É minha autoria. Né? Que sensacional. Mas eu não lembrava. Né? E olha como é que é a força da TV aberta, né? Você vê uma vez só que você falou. Alguém usou isso e virou um meme, né? Não, e virou assim, hoje qualquer situação, o cara vai ver que vai entrar numa furada, é uma Cilada Bino. Uma Cilada Bino. Existe uma figurinha no WhatsApp que é selo Bino de Cilada. Depois eu te mando, que é o rostinho do Bino rindo, assim, com um sorrisinho, e um selo, como se fosse um carimbo, né? Sim. Selo Bino de Cilada. Então, alguém te convida para um evento, que você vê que é furado, você manda eu tenho um pequenininho assim, que é de um episódio que eu estou vestido de Batman e o Stênio está vestido de Robin, a gente correndo assim e está embaixo. É uma Cilada Bino. É uma Cilada Bino, isso eu já vi também. Isso é legal. Muito bom. E você escreveu alguns episódios, então, do Carga Pesada? Eu escrevi, eu acho que uns 10 ou 12. Eu escrevi bastante. Caramba, legal. Eu escrevi bastante. E talvez seja um lado seu que as pessoas pouco conhecem, né? Esse lado seu talvez porque eu não seja um autor, né? Eu acho que autor é aquele que se dedica a isso, né? Entendi. Eu sempre escrevi mais como ator do que um ator que escreve, do que propriamente um autor, né? O autor, eu acho que é aquele cara que, independendo de ser ator ou não, ele senta para escrever, história, né? Então eu escrevi teatro, assim, escrevi televisão, escrevi 3 episódios do Amizade Colorida, que é um outro seriado Colorida, que a gente fez depois, né? Também escrevi. Então, mas sempre como uma extensão do trabalho do ator, né? E o Amizade Colorida, ele era uma versão do Malu Mulher, não é isso que a Regina Duarte... Não era uma versão, ele era uma paródia, né? Isso. A ideia original era que ia se chamar Edu Homem. Né? Malu Mulher e Edu Homem. Mas aí acharam que não, que iam brincar muito com um programa que era sério, né? Então ficou Amizade Colorida. E que acabou sendo proibido, né? Foi proibido, Foi proibido pela censura, ridículo. Mas por quê? Porque os motivos são ridículos. Não, os motivos sempre são os mais... Censura sempre é ridícula. E você lembra do motivo dele ter sido... Não, ofendia a moral, né? Porque era um homem solteiro, né? Um homem solteiro com diversas mulheres, era um problema. Né? Era uma afronta à sociedade. Parece que teve um movimento num bairro em São Paulo chamado Santana, Bairro de Santana, que reuniram 100 mil mulheres de Santana e fizeram... Eu nem sabia que tinha tanta mulher em Santana. Isso que eu ia falar. Vamos para Santana, todo mundo. Mas eles fizeram um abaixo-assinado lá e tiraram. Então teve poucos episódios? Teve 11.
Ah, E tá. eu escrevi 3 desses 11, né? Então, Que legal, porque eu me lembro escrevi um texto. que foi a primeira vez que apareceu de cueca, não foi? Um ator de cueca em cena, foi com você, né? Quem contabilizou Não disse sei, que né? foi. Eu não estava prestando atenção nisso. Não, e a gente está gravando aqui, vou colocar essas cenas, né? Depois eu vou colocar essas cenas. E o que é interessante. Esse que eu apareço de cueca é história minha também. Ah, a história É sua? uma história minha. Ah, legal, bacana. O que é interessante da Amizade Colorida é que a abertura, né, tem a música do Gilberto Gil e aparece na abertura a Xuxa e a Luísa Brunet, né? Elas novinhas, na época de modelo. Elas eram modelo naquela época. E elas aparecem aqui. A gente vai colocar essas imagens todas aí da abertura. É muito legal. E a abertura é muito. Era uma série muito animada, porque eu lembro que eu assisti. Era uma comédia maravilhosa, não? Eu lembro que eu assisti quando a Globo comemorou anos de. Ah, tu sabe, o especial, não sei quantos anos eram, 20 anos, 10 anos. E aí, numa dessas, eles pegaram a Amizade Colorida e colocaram. Fizeram um episódio? Não, colocaram assim, na época que tinha o Vale a Pena Ver de Novo, eles colocaram um especial, então eles pegaram programas, e aí Malu Mulher, e uma dessas reprisaram a Amizade Colorida. Ah, que ótimo. E aí foi durante 2 semanas, como foram poucos episódios, né? Então eles mataram em 2 semanas. Olha, perdi essa eu gostaria de rever. Eles colocaram, eu acho que no YouTube deve ter alguma coisa. Aí eu assisti no finalzinho dos anos 80, 90, eu assisti. Exatamente, era divertido. Era muito legal, muito legal. E jovem, né? Bacana. E teve algum papel, assim, de que você tenha sido convidado e você não pôde pegar por outros compromissos, que depois você tenha se arrependido de não ter... Nunca aconteceu isso, não? Eu acho que, eu costumo brincar que o Shakespeare escreveu 37 peças. Né? Eu fiz uma só, quer dizer que só dele eu tenho 36 para fazer ainda. Então, tem muita coisa para ser feita aí. Não chega a pensar nisso, não chega não a perde ficar tempo, chateado, né? perdi esse. Não perdeu nada. E americano, assim, você tem alguma referência de atores, de atuar, diretores? Tem um monte, né? Tem um monte de gente aí que fez parte da nossa formação, um Marlon Brando da vida, um Laurence Olivier, uma turma aí das antigas, mesmo a turminha mais jovem, para mim, né? O Dustin Hoffman, o Robert De Niro, o Al Pacino, né? Que eram pessoas mais ou menos da mesma faixa, digamos assim, né? E que a gente acompanhou com muito carinho, acompanha com muito carinho, muitos deles estão vivos ainda. Surge nos anos 80, nos anos 70, né? Que era o novo cinema americano, né? Sim. Mas aqui no Brasil nós tivemos grandes atores também que foram um norte para nós, né? Um Lima Duarte, um Gianfrancesco Guarnieri, um Paulo José, tem uma turma aí, um Juca de Oliveira, tem uma turma extraordinária. E esses atores assim, que são... vocês quase não atuavam juntos, né? Porque vocês tinham que ser protagonistas, né? Então você... tem esse detalhe, mas né? eu cheguei a trabalhar com alguns deles, sim, com Paulo José, cheguei a trabalhar com o Guarnieri muito. O Guarnieri foi no Teatro de Arena, né? No Teatro de Arena, mas eu digo assim, novela, né? Novela a gente... Sim, o Mundo da Lua a gente fez. O Mundo da Lua, né? Foi uma autorização, a Globo autorizou, porque era na TV Cultura, né? Era na TV Cultura, A TV Cultura é interessante porque ela é uma televisão pública, né? Então, ela não interfere, digamos, nas concorrências, né? Então, sim. a TV Globo autorizou e foi muito bom ter feito. Era muito legal, né? Muito bom, E aí você estando lá, a audiência foi lá em cima, né? Deu uma audiência, mas não foi por minha causa, não. É porque o programa era bom mesmo. Não estou dizendo que seja ruim. Digo o seguinte, o Fagundes está lá, o pessoal corre para ver, né? Você tem uma... Talvez a primeira vista seja isso, mas o programa era muito bom. Era divertidíssimo mesmo, Luciano Amaro. O Gianfrancesco Guarnieri fazia o seu pai, fazia não é? o meu pai, exatamente. Era o seu pai, eu lembro que eu era garoto, eu assistia. Era na época do Dono do Mundo, você tinha até o visual Foi bastante divertido para mim fazer, porque o Felipe Barreto era um mau caráter, ele era uma coisa com aquela cara, com aquele bigodinho, e eu brinquei com isso e fiz o Rogério Silva, era aquele paizão bonzinho e tal, então era bem divertido. Eu acho que o gostoso do trabalho do ator é isso, né? Você pode... Ao mesmo tempo, você pode mostrar duas facetas no personagem. E o que é legal, que eu acho em você também, é isso, que chega uma hora também que o ator ele acaba pegando papéis que até sendo escolhido por isso, né, por uma característica, e você sempre navegou em
perfis completamente diferentes. Você fazia eu gosto de pensar que eu não tenho estilo. Sim, exatamente. Mas isso é uma coisa sua que vem de você, isso? É uma coisa minha, é uma opção minha, claro. E você sugere isso pro autor? Não, eu busco isso, né? Então, eu gosto de, inclusive, fazer ao mesmo tempo teatro, cinema, televisão, porque eu posso brincar ao mesmo tempo, fazer como aconteceu no Mundo da Lua, faço um mau caráter e ao mesmo tempo estou fazendo um paizão com o mesmo visual e o público acredita nos dois. Isso é fantástico. A grande magia e eu não quero perder. Isso é muito bom, é muito bom. E eu lembro que você alternava de, você vai lá, o Zé Inocêncio, que era o rei do cacau, né? Depois você faz o rei do gado. Aí, de repente, você entra numa minissérie de Beto, que você é um vilãozão, um cara que maltrata. Isso é gostoso, isso é muito legal, isso é... E eu vejo isso que você não perde essa essência, né? Essa busca por sempre estar se renovando, né? Isso é gostoso, gostoso é isso. Eu acho eu acho isso fantástico, acho isso muito legal, essa paixão que você tem pelo teatro. A gente perdeu uma coisa que o ator tinha antigamente e a gente acabou perdendo, que era em inglês eles falam to play, né? To play é jogar, e em francês também é rouer, né? Em espanhol é rugar, né? Rugar. Então, só em português é interpretar, é uma coisa meio boba isso, né? Porque a gente está jogando, é uma brincadeira, né? Se você pega fotos dos nossos atores da década de 50, da década de 40, um Paulo Otran, um Zimbinski, você vai ver que cada trabalho que eles faziam, eles compunham o personagem, né? Sim. Eles punham uma barba, eles punham um nariz, eles punham uma sobrancelha, eles pintavam o cabelo, eles punham uma corcunda, eles faziam uma composição, né? Digamos assim, para brincar com o público ia ver como o Paulo Otran está agora, né? Se você pega um Laurence Olivier, por exemplo, ele mudava o nariz dele, né? Então você vê é outra pessoa, né? Você vê outra pessoa e eu gosto disso. Eu acho muito interessante. E essa última peça que você faz com o Bruno, que você faz um pintor, acho que é vermelho, não é isso? Vermelho, é. É justamente isso, ele é bem diferente o perfil do personagem. Era uma composição interessante, eu gostava de fazer. Era bacana. E vocês pintavam um quadro, não é isso? Tinha uma história que vocês leiloavam o quadro, não é? Depois do espetáculo tinha um leilão do quadro. Cara, e funcionava, vendia? Funcionava, vendia bem. Chegamos a vender por 2.000 um dia lá um quadro. Que isso, que legal, né? Aí fica a ideia, né? Você vai lá e pinta, pô, que legal. Que era uma história de um pintor, não é isso? Exatamente, o Mark Rothko. Que era um expressionista abstrato, um pintor americano. Na verdade, ele era russo, mas ele se naturalizou americano e foi um dos expoentes do expressionismo abstrato. E a peça falava de um momento da vida dele muito específico, mas era deslumbrante, eu gostava muito daquela legal. peça. E aí na hora que você estava pintando, a plateia ficava curtindo ali essa cena, você não deve ter visto o espetáculo. Essa cena ela durava 1 minuto. Porque era uma cena em que o Rothko e o ajudante dele pintavam a base da tela. Ou seja, eles pintavam aquela tela de vermelho, porque naquela base ele ia começar a pintar. Então, tinha uma música que durava exatamente 60 segundos e a tela era pintada em exatamente 60 segundos. Invariavelmente, a cena era aplaudida em cena aberta, porque era um grande momento do espetáculo. Era muito bonito. Pô, devia ser uma coisa linda. Era bonito, sim. Que bacana. E agora uma coisa que eu acho bacana que você atua, né, com a baixa terapia, você está atuando com a Alê, né, que é a sua esposa, a Alexandra, e tem a Mari, que é a sua ex-esposa, não é isso? Sim, foi. E tem ainda a sua... O Bruno fez parte da montagem também no começo, ele fez 1 ano e meio com a gente. E a tradução é da Clarice Abujan, que é a minha primeira ex-mulher, então tudo em família. Realmente, então é uma alta terapia para fazer a baixa terapia, né? Que é sensacional. É bom que você tenha esse relacionamento, tá vendo? A gente achava que o pessoal brincava, não, só em novela do Manuel Carlos que os ex se falam, se visitam. Não. Assim, não, o Fagundes está lá fazendo a peça e todo mundo se dando super bem, né? E agora o Baixa Terapia vai estar em cartaz aonde agora? Agora essa semana nós vamos para Campinas. Não, Campinas foi a semana passada. Essa semana nós vamos para Brasília, depois Uberlândia, depois Ribeirão Preto
depois Vitória, e aí encerramos a temporada. Legal, tem uma 500, 600 apresentações. Né? Vamos chegar a 600 apresentações. É um sucesso. Já tem planos para um próximo projeto? Já tem, sempre é o que eu te falei, work in progress, né? Mas já tem... A gente já tem outro projeto para o ano que vem e eu estou filmando também, eu vou fazer um longa agora em novembro e dezembro e legal. Depois em janeiro eu vou fazer um outro, em maio eu vou fazer um outro e estreamos em agosto uma segunda temporada, um segundo espetáculo. Que legal, então não é... Total. E você não está mais na Globo, né, Fagundes? Não estou, não, faz tempo já. Tá. E esses projetos que você vai estar fazendo o quê? São para algum streamer? São para os streamers? Não, é independente. Eu vou fazer e depois eu vou ver o que vai acontecer. Então você que está se produzindo. Eu estou me produzindo. A gente já fez um filme assim, que foi o Contra a Parede, que foi produção minha, é da Fá Filmes, né? Fá Filmes, que legal. A Fá Filmes produziu Contra a Parede e a gente vendemos esse filme para a Globo. Então está disponível no... Não, agora já saiu, porque ela é só por 5 anos. Agora voltou para mim o filme. Tá. E esses outros são nesse molde também. E você está, no Contra a Parede, você está atuando nele ou só produziu? Contra a Parede eu sou protagonista também. Protagonista também. Então esse filme agora, a produção sua também está... Também que legal, então que bacana. É bom que você nunca faz tá tudo, parando. né? E é um baita exercício, né? Que eu vejo lá no teu Instagram, né? Você que tem um Instagram que é um sucesso. Quantos seguidores? 2 milhões? 1,8 milhão mais ou menos, tá chegando lá. E você está sempre... Minha mãe te segue, as poesias. Tem as poesias de domingo, né? Ela fala sempre que tem as poesias. Tá? E é bom que traz a gente um pouco para isso, né? Para a cultura da leitura. Porque a molecada hoje, com videogame, com internet, quase não lê mais, né? Mas eu tenho uma turminha aí que está começando a ler. Então, isso é legal, porque resgata essa coisa da leitura, né? Eu vejo muito meus filhos, né? As escolas antigamente davam muito livro para a gente ler, hoje em dia nem tanto, né? Então, é bacana essa coisa de você de estimular essa leitura da criançada. Eu tenho pena de quem não lê, eu tenho muita pena. Tenho pena porque está perdendo muita coisa boa, muita coisa boa. E a sua técnica, que é famosíssima, né? Que o pessoal fala assim, não, o Fagundes é de outro mundo, ele é um X-Men. Ele chega meia hora antes, lê o texto, ele sabe a minha fala, atua de todo mundo. Isso é um processo que você adquiriu com a leitura, né? Com o hábito da leitura, ou não? A intimidade com a palavra traz algumas vantagens, né? Uma delas é essa, você aprende a estrutura, né, do que você está lendo. Além de entender o que você está lendo, você ainda entende o que está por trás, então fica mais fácil. Né? Fica mais fácil mesmo, né? Então leiam bastante, você que está aí, leia porque você pode ser um Fagundes. Não, que é isso. Essa questão da cultura, né? Que a gente... como é que... Eu fico, assim, a gente vê muita coisa assim de incentivo à cultura, né? Do hábito da escola, a gente falou disso. Por que a gente não tem essa... Por que você acha que a gente não tem esse incentivo? Porque a gente não tem educação, né? A educação é propagação de cultura, né? A base de tudo é a educação. A civilidade vem com a educação, né? A compaixão vem com a educação. A ética vem com a educação. Então, se você vive num país onde a educação é menosprezada, como acontece no Brasil, é claro que a cultura não vai aparecer, né? Não vai. Os patrimônios são destruídos, as sinfônicas têm dificuldade em se manter, as companhias de balé têm dificuldade de se manter, as companhias de teatro, nós não temos uma indústria cinematográfica e, consequentemente, é um círculo perverso, a gente não tem público. E se a gente não tem público, nada disso vai para frente. Então, esse círculo perverso só será quebrado no dia que a gente tiver educação. Então, lá no início, a gente tem que lutar mais para que a gente possa se educar, né? A partir daí, a gente mesmo vai começar a querer exigir cultura, né? A exigir que os teatros não sejam fechados, a exigir mais salas de cinema. Sim. Nós temos 3.000 salas de cinema num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com dimensões continentais, 3.000 salas de cinema. Os Estados Unidos têm quase 50.000 salas de cinema, né? Então, você vê os Estados Unidos, por exemplo, a indústria cinematográfica, ela não precisa do exterior.
ela se basta, né? Ela mesmo se sustenta, né? Lá dentro, internamente, eles se pagam e a grande indústria americana de cinema acaba sendo uma porta de entrada da cultura americana para o resto do mundo. É verdade. Disso tudo, né? Fagundes, eu sei que você está com o seu horário super apertado, né? Você tem agora um evento. Chegamos na hora. Um evento para ir. Isso. E assim, eu só tenho que te agradecer pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda Papo super gostoso lotada. ainda com o charutão na mão. Eu fico muito feliz de começar essa série, né, de bate-papo e contar com você, que eu tenho um carinho enorme desde criança, bom. que eu sou teu. Quem me conhece sabe... Aliás, grande imitador meu, né? Márcio Lardabino. Nossa, Lardabino. Eu falei, nossa, como é que imita essa voz aqui tão horrível? Não, eu fui vendo o Dono do Mundo. Eu ficava, ô Júlio. Aí fui pegando o timbre, né? Brincando com essa coisa do dono do Mundo. E aí uma curiosidade é que eu tinha um amigo no tablado, que a mãe dele, ele falou assim, cara, minha mãe ama o Fagundes, eu vou ligar para ela. E você fala com ela como se você fosse Fagundes. Ixi, Maria, olha só, Aí eu falei, então eu vou falar com ela. Uma cilada, Bino. Falei, eu vou falar com ela. Aí quando ele ligou, ele falou, mãe, tô aqui no tablado e eu tô com um ator que você ama, tá? Me passou, eu falei, oi, como a senhora tá? Ela começou a chorar. Olha! Emocionada, ela falou assim, eu amo você, eu te adoro, tal. Começou a chorar. Eu fiquei com pena de dizer que não era. Né? Aí eu conversei com ela brevemente. Aí ia ser, eu espero que você não tenha acabado comigo, né? Já pensou, mano? Aí eu falei, obrigado. Ela só fez obrigado. E pá, desliguei a ligação e passou. Perfeito. E no dia que eu te conheci, foi lá foi o Comédia em Pé, né? Foi. E aí o pessoal falou assim, não, Absalão, o Fagundes está para vir, né? Eu falei, tá. Eu achei que não iria, né? Eu falei, ele não vai vir ver o stand-up pensando, né? Aí eu falei, então deixa que eu não vier, avisa. Eu estava em Botafogo, me ligaram. Eu falei, eu lembro onde você disso. tá? Eu falei, eu tô aqui em Botafogo, corre que o Fagundes está aqui. Ele veio assistir, ele não tinha visto. Eu falei, vou ao teatro, você apareceu, né? Aí eu corri, cara, para chegar. Foi ótimo. Deu tempo de chegar no finalzinho, né? Eu subi, imitei lá, e o pessoal... Aí a gente anunciamos que você estava lá e tal. Quando acabou, eu não te vi, né? Eu falei, acho que ele foi embora, que pena, queria falar com ele. Quando eu saí assim, aí... Tava até com o Stênio, a esposa, você com ali, ele me esperou. Aí eu falei, claro, que bom, me abraçou. Foi muito legal, assim, a gente tem admira e conhece a pessoa, admira mais ainda, ótimo, né? Foi muito legal, foi muito marcante, assim. E aí depois veio outros encontros, né, lá no Projac, mas... Você está me lembrando uma história que aconteceu comigo. Eu fui fazer... A Globo pediu para a gente ir até a Venezuela, porque o Por Amor, aquela novela, estava comemorando 100 episódios lá, 100 capítulos, né? E eles queriam fazer uma promoção lá e a Globo pediu para eu ir, eu fui para a Venezuela. Por Amor com a Regina Duarte, nos bebês, do Manuel Carlos. E aí eu estava lá dando entrevistas, tal, aquela coisa. Aí a moça promotora falou, você se importaria de eu te apresentar uma pessoa? Eu falei, não, claro, né? Aí eu cheguei perto, a pessoa estava tremendo assim, aí eu cumprimentei, pois não, como vai? Ela falou, ele é sua voz há 17 anos. Ele era o meu dublador da Venezuela. Já pensou que maravilha, que emoção, né? Emoção aí dele, eu comecei a chorar, né? Mas, bom, o cara que é minha. E ele era exatamente eu falando espanhol. Então era fantástico. Legal. Era uma grande aquisição. É a cara da voz. Eu lembro que o Isaac Bardavi, que era um grande dublador, né, que faleceu, ele dublava o Wolverine, né, o Hugh Jackman, né? E aí ele foi num programa do Danilo lá, e aí no programa ele veio promover o Wolverine, o Logan, que era o último filme, e o Bardavi foi lá. Aí o Hugh Jackman ficou super emocionado quando encontrou com ele. Né? Pois é. Ele falou, você me dubla, tal. Aí quando o Bardavi faleceu, ele botou uma nota no Twitter, né, homenageando o legado dele. Então, bacana. E você tem um contato com a dublagem muito legal, né? Eu gosto de fazer. E uma coisa assim, que muitas pessoas não sabem, mas um filme que a criançada vê muito, que é o Grinch.
a narração do Grinch é dublada por você. Né? Em português é minha. Acho que a voz original é do Anthony Hopkins, né? Anthony Hopkins, e você faz a versão. Muita gente não... Ele é legal porque ele é cheio de versos, né? É, todo rimadinho. É todo rimadinho, né? Versos não rimas, né? Aqui onde você está, o Grinch vai te pegar. Muito legal, bacana. E você gosta de dublar? Eu gosto. Eu gosto de qualquer coisa onde eu possa me exercitar como ator. Se tiver uma experiência nova, eu quero fazer. Então, eu leio audiolivro, eu faço dublagem, eu faço narração, eu faço teatro, eu faço cinema, eu faço televisão, já fiz circo. Então, o que eu puder me exercitar como ator, eu gosto. Então, e continue esse exemplo para todos nós. Né? Opa, que bom. Que você continue sempre nessa saga. Eu adoro você, tudo que você faz eu acompanho, vejo. Eu acho que você é um exemplo para todos nós. A sua paixão pelo teatro, eu sou apaixonado pelo teatro também. Então até te falei antes, né? A minha filha, quando eu fui com ela no teatro, né? Ela entrou, ela falou assim, pai, eu adoro esse cheiro, né? Que era a coxia, né? O cheiro da cortina ali, do bastidor do teatro. Aqueles ácaros todos. Isso, os ácaros, aquela poeira. E ela falou, não, pai, eu adoro esse cheiro. Então, isso me emociona muito. Então, a sua paixão pelo teatro, de você se produzir, de você não tem problema se não vier público, o respeito que você tem ao público, essa coisa de vir conversar com a plateia depois, que às vezes uma coisinha ou outra que a pessoa não entende, às vezes por uma falta de conhecimento ou não, perdeu, você vai explicar. Isso você não sabe quanto isso contribui para a nossa arte, para tudo. Então, muito obrigado. Obrigado a você, continua esse cara incrível como você é. E obrigado por esse privilégio aqui a todo mundo, a equipe. Tá? E até a próxima. Não sai daí, segue o canal, vê o sininho. E depois eu vou colocar até aqui o site, depois eu vou ver com o Fagundes o site da peça, para vocês que estiverem viajando, que forem assistir o Baixo Terapia, vocês vão ter acesso a todos os dados da peça para você comprar o ingresso. Esse tour, imagina, você fazer um tour com o Antônio Fagundes, conhecer os bastidores do teatro, os bastidores da peça. Cara, isso é um presente, cara, um presente. Então vá, compra esse ingresso, compra para todo mundo, vai assistir a peça, que é maravilhosa, uma comédia incrível, 30 segundos de riso, né? Cada 30 segundos uma gargalhada. Então, imperdível. Então vá assistir. Prestigie o teatro, prestigie a cultura, leia bastante e até a próxima. Obrigado, segue aqui o canal, clica no sininho para as notificações que vai vir muitos papos bacanas aqui. Obrigado mais uma vez, Fagundão. Obrigado, te amo. Valeu.